Então, você sentada aqui, você não vai pensar assim, ó, ai, se a fulana estivesse aqui. Ou então você não vai olhar para a irmã do seu lado e falar, tá vendo? Que a gente costuma fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje é a palavra para você, para o seu coração. E por isso, eu combinei com a pastora de que vocês trouxessem a caneta. Quem trouxe uma caneta? Faz assim, ó. Levanta a caneta aí, vou brincar igual o meu pastor brinca. Levanta a caneta. Quem trouxe a caneta, devagarzinho, faz assim na cabeça da irmã que não trouxe. Cadê a caneta? Ó, a pastora Tamara vai entregar uma caneta para quem quiser e depois vocês devolvem, tá bom? Ela pediu para avisar isso. Bom, por que pedir caneta? Porque quando nós anotamos, né, o nosso cérebro, ele absorve muito mais a informação. Então, fica aqui uma sugestão e uma dica para o seu dia a dia aqui na igreja. Anote as palavras. Né? Se você quiser, não sei como que funciona aqui, o celular, se você pode anotar no celular, mas faça isso. Porque depois também, quando... Todas pegaram folha? Sim? Então, depois também, durante a semana... Você pode ler aquela palavra que você anotou e ser alimentada nos seus dias, nos seus momentos de devocional com Deus. Ela pode agregar na sua busca, no seu momento de oração, tá bom? Então, eu sou Marcele, psicóloga, sou ungida presbítera, né? Hoje faço parte de um outro ministério. O Senhor tem me dado a graça de poder ministrar a ciência da psicologia iluminada pela palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, porque quando falamos no campo das emoções, nós quebramos tabus, né, que muitas vezes nós temos, quebramos preconceito, quebramos e moldamos novas maneiras de pensar. Então, abra seu coração. Fala, vou imitar agora a pastora Tamara, fala para a cheirosa que está do seu lado assim, abra seu coração. E fala assim para ela, é para você. Pronto, já saiu a coceira de olhar e falar, tá vendo? Você já falou agora para ela, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é quantas observaram que lá na entrada tem um espelho hoje? Levanta a mão. Bacana. Agora, levanta a mão quantas não observaram. Também é legal. Ó, olha lá atrás. Tá vendo lá um pedestal de madeira na porta? Ali tem um espelho. E por que nós colocamos um espelho hoje ali? Claro, para que você possa observar a sua beleza, para ver também o quanto um espelho tem chamado a sua atenção hoje. Porque lembra, eu sou psicóloga, eu estou te chamando aqui nesta manhã para poder falar com você sobre suas emoções. Sobre o quanto você e todas as coisas que você carrega na parte interior são importantes. Então, eu queria que vocês já começassem, e aí a gente não vai ficar olhando para o papel da irmã, né, do lado, porque você está preocupada com você. Então, eu queria fazer uma dinâmica bem rapidinho com você. Imagine-se de frente a um espelho. Uns minutinhos. Imagina aí toda manhã quando você se arruma, ou o quanto que você evita olhar no espelho também. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você vê quando olha no espelho? Pensa numa palavrinha e anota no seu papel. O que você vê? De imediato, quando você olha no espelho, o que você vê? Qualquer palavra que vem na sua cabeça, anota aí. Uma só. Pode ser qualidade, pode ser um defeito, pode ser algo que você percebe, por exemplo. Eu olho meu cabelo. Pode ser também. Tá bom? Uma parte de você. É o que você observa de primeira vez quando olha no espelho. Segundo,
ao se olhar no espelho, o que você consegue enxergar? Então, primeiro é o que eu olho, aquilo que me chama a atenção de primeiro momento, e o segundo é que, olhando isso, o que eu enxergo? Conseguiram entender? Então, por exemplo, vamos ao cabelo de novo. Eu olho o meu cabelo, e o que eu enxergo a partir desse olhar? Eu enxergo beleza, eu enxergo coisas para melhorar. E aí você sabe o que é. Pontual. Fala assim, eu enxergo isso. E aí, a gente está usando algo físico, né? Mas tem gente que olha no espelho e não enxerga algo físico, já de primeira. Ela olha no espelho e vem um sentimento, escreve também. Tá bom? Se não for algo físico. E aí eu quero te perguntar, dessas duas coisas que você olha e a partir do olhar que você enxerga, você está feliz com isso? Põe, estou feliz, não estou feliz. Você vai levar esse papel embora, tá? Então, não se preocupe em ser sincera. E aí, a partir dessa observação rápida, né? Porque nós também não temos como fazer uma análise assim, nossa, tão demorada, eu queria te perguntar, se a gente direcionar esse olhar agora para dentro, você gosta do que você enxerga? Hoje, a sua vida, olhando para dentro, as suas emoções, você está feliz com tudo que você tem sentido, tudo que você tem passado, angústias, não tenho angústias, eu estou feliz, eu não tenho nada assim que tem me gerado conflitos. Se não tem, estou feliz. Mas é algo que eu batalho, eu tenho um pedido de oração específico, é algo que me consome, esse é um ponto para você pensar. E aí você escreve. Então, por exemplo, o espelho, queridas, é um objeto para que a gente possa se entender. Então, nesta manhã, nós vamos parar toda a nossa correria, todo nosso dia, assim, nosso sábado, vamos dizer assim. Vamos dar uma pausa na nossa história daqui, hoje, dia 9 de março, estamos fazendo uma pausa para nos observarmos, para entender como estamos nos relacionando com a nossa vida e o que temos a partir dela, o que o Senhor tem para nós. Amém? Eu imagino que aqui vocês já aprenderam bastante que nós, seres humanos, nós temos uma divisão dentro de nós que nos compõe, que é o corpo, alma e espírito. O corpo, nossa estrutura fisiológica, é aquilo que te sustenta de pé, né, em cima dos seus pés, e dentro do corpo tem também os seus órgãos, né, toda a sua parte fisiológica. O seu espírito é a tua parte que você tem a sua confissão de fé, que você se conecta com Deus, é aquilo que te gera fé e crer naquilo que você acredita, que nós acreditamos que é a palavra de Deus. É ali que eu me relaciono com Deus, é através do meu espírito. E a minha alma, que são as nossas emoções. Emoções são pensamentos, sentimentos e ações. Um vai puxando o outro. Eu começo com um pensamento que me gera um sentimento e, se eu não tomar cuidado, transforma em ação. Então, entendendo essa estrutura, e assim o Senhor nos fala, né, em 1 Tessalonicenses, que somos corpo, alma e espírito, e entendendo essa estrutura, eu preciso compreender que algumas responsabilidades no cuidado do meu ser como ser humano são minhas. Algumas coisas, e claro, nossa base, a nossa vida é sobre Deus, sobre a criação. Mas algumas coisas que vivemos aqui na Terra é a minha e a sua responsabilidade em cuidar. Então, o teu corpo, você precisa cuidar. Gostei da oração.
Né? Que a gente fez, Senhor, guarda minha boca aqui na hora de comer. Isso é consciência corporal, se a gente for pensar. Né? Entender que eu não posso exagerar. Por quê? Eu não posso comer sal demais. Eu não posso comer açúcar demais. Eu não posso comer gordura demais. Por quê? Quem vai sofrer? O corpo. O corpo. E aí você vai fazer seus exames, e aí vai estar desregulado lá o colesterol, o diabetes, tudo isso. Pressão alta, pressão muito baixa. Que mais? Níveis de ferro, tudo isso interfere no nosso corpo. Então, isso é uma responsabilidade sua. Deus está vendo? Deus cuida do nosso corpo? E por que a gente, então, às vezes, exagera e, por causa desse exagero, fica doente? Porque nós falhamos com a nossa parte. Né? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E assim também com as nossas emoções. E sabe, eu sou, quem não já sabe, né, que eu sou filha da irmã Sônia, minha irmã, a minha tia Edna. Nossa família sempre foi cristã. Então, sempre aprendemos que Deus, Ele cuida de nós, que Ele nos guarda, que Ele é por nós, que Ele faz milagres, e sim, Ele faz. E mesmo dentro de uma vida cristã, nós passamos por angústias, por aflições, por tristezas, por ansiedade, por, às vezes, depressão, por causa das emoções desreguladas, nós, às vezes, para a ciência, desenvolvemos transtornos. Então, não é incomum, hoje em dia, nós encontrarmos pessoas cristãs, crentes, com problemas emocionais. Quantas conhecem? Levanta a mão. Olha só quanta gente. Quase que a grande maioria. Né? E aí você vê uns nomes novos: transtorno de personalidade, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada, borderline, burnout. O que é isso? São as nossas emoções desreguladas tomando conta da nossa vida. Então, hoje, com essa brincadeira do espelho, que não é uma brincadeira fácil, inclusive nas minhas sessões com as pessoas, eu trabalho muito sobre o espelho e a autoaceitação. Porque vocês acreditam que tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho? Pode ser que esteja aqui entre nós, que tem dificuldade de olhar no espelho. E quando você faz uma dinâmica assim, que para essa pessoa, um exercício, e fala, então você vai olhar no espelho 30 segundos, a pessoa não consegue. E se você aqui entre nós está dessa forma, eu quero te convidar a parar e cuidar de você. Procurar a pastora, procurar a liderança, procurar ajuda profissional após o direcionamento dela, porque ela vai te acolher, vai conversar, vai orar e te direcionar. Então, não é que a ciência ela abandona Cristo, pode ser que algumas pessoas sim, mas eu não. E eu estou aqui nessa manhã para juntar a palavra de Deus com essa ciência, para que você possa caminhar e parar nos pequenos obstáculos da vida. Porque, querida, você tem um chamado na terra. Você tem um propósito nesta terra. Ainda que os seus pais não conhecessem a Deus, a palavra de Deus fala que Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Então, você precisa acreditar nessa verdade, que é a palavra de Deus, e a partir dela, buscar melhorar e ter responsabilidade com a sua vida na terra. Amém? Então, eu estou aqui para te despertar a olhar além daquilo que os outros conseguem ver, que é o espelho que reflete a sua imagem. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João 4. Em João 4, fala sobre Jesus e a mulher samaritana. E eu quero ler alguns versículos para que você entenda a história. Aqui tem mulheres apaixonadas pela palavra, são muito bem instruídas na palavra, então eu acredito que muitas
vão só trazer uma recapitulação para a sua memória de que foi essa história. Amém? Então, João 4, e eu quero começar no versículo 3. Deixando a Judéia, Jesus deixando a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Grifa aí a palavrinha necessário. Samaria eram aqueles que rejeitavam Jesus como filho de Deus. E então Jesus tinha um propósito, e era necessário que ele passasse por lá. E assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo um senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Porque eles rejeitavam Jesus, né? A ideia de que ele era filho de Deus, um homem enviado por Deus. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, do nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, daquela água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Grifa aí na sua Bíblia, fonte a jorrar. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água. Então, grife também, quero que me dê. Para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. E ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus: você tem razão. Grifa também, você tem razão. Você tem razão ao dizer que não tem um marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus estava conversando com essa mulher. Respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, olha que interessante, nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração está no nosso espírito, mas se as nossas emoções estiverem desreguladas, elas vão influenciar o nosso espírito. E Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então, eu quero dar uma pausa aqui. E aí os discípulos chegaram, a mulher estava ali, depois ela deixou o cântaro e foi para a cidade para falar desse Jesus que ela tinha encontrado.
E pensando nessa história, e neste olhar para dentro, porque nós, na nossa caminhada cristã, não aprendemos a olhar a Bíblia dessa forma. A gente aprendeu a olhar muito na forma espiritual. Mas o Senhor, queridas, a todo tempo, desde Gênesis a Apocalipse, Ele nos ensina a cuidar das nossas emoções. Ele fala do coração. O coração é a nossa emoção, é a nossa alma, é a nossa essência. Caim e Abel, Deus olhou o coração, Deus não olhou a parte espiritual da oferta, Deus olhou o coração, a intenção, a inveja, querer ter do outro. Olha, desde o início, Adão e Eva também. Eva foi roubada em suas emoções. Ela ficou curiosa, quis saber mais sobre aquilo que era proibido. O que é isso? É espiritual? Não. É a gente, é a nossa carnalidade. É a nossa emoção, são os nossos sentimentos. Quando a gente recebe uma palavra, eu quero te perguntar, qual é a terra? Vamos agora misturar todos esses assuntos que a palavra tem caído aí no seu coração. Qual é essa terra? Como ela está? E o quanto que as suas emoções têm influenciado o seu coração na hora de receber a porção dos céus. Porque se você duvida, se você já fala, não, fulano lá em casa não dá certo, olha, eu recebo a palavra aqui, chego lá e vejo tudo ao contrário, você já impede dentro de você a palavra fazer um fruto. Porque quando você duvida, você vai chegar em casa e orar com o mesmo fervor que você orou aqui? Não! Você já está desanimada, você já está reclamando, você já está chorando, você já está achando que não vai dar certo, você está achando que não tem jeito. E Deus está te trazendo aqui nessa manhã para falar, tem jeito! Tem jeito, se eu falei, tem jeito! Mas então por que a gente não vive? Porque as nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos estão desregulados. E Jesus achou por necessário, porque Jesus decidiu passar nessa cidade e conversar com a mulher samaritana, porque judeus não conversavam, ainda mais o homem com a mulher, neste horário, com as mulheres samaritanas. E Jesus decidiu passar por lá. E Jesus, ele foi ao poço e sentou. Queridos, queridas, Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que aquela mulher ia lá. Jesus não estava com pressa. Jesus, cansado, sentou para esperar essa mulher. A mulher não veio ao acaso. Jesus quis encontrar com ela. E a mulher estava vivendo o seu dia, indo buscar a água com o seu cântaro, e de repente ela foi surpreendida por Jesus naquele poço. E aí que entra você e eu. Porque Jesus nos surpreende a cada manhã, a cada palavra. Hoje Jesus está nos surpreendendo. Hoje Jesus, desculpa se você não é tão espiritual, mas eu posso imaginar como naquela época Jesus entrando aqui, sentado aqui, esperando eu e você para termos uma conversa. A minha conversa com Jesus já começou escrevendo essa palavra. Eu escrevi, apaguei, pastora, várias vezes, chorei, fui curada. Meus processos foram curados e eu louvo a Deus por isso. E assim Jesus também está te chamando nesta manhã. E ao se aproximar essa mulher, Jesus começou uma conversa com ela. E eu amo Jesus. Existe uma canção da Rebeca Carvalho que fala sobre a carta de amor. Quem já ouviu? Ela é linda. Ela fala sobre Jesus, que Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar. E aqui Jesus, nesse capítulo, é a água viva que desceu do céu para matar a minha e a sua sede. E Jesus, ele começou essa conversa com essa mulher, e uma conversa, não é uma conversa qualquer não, foi uma conversa que fez aquela mulher parar o que ela estava fazendo e olhar para dentro dela,
para dentro dela. Jesus não foi debater com ela as questões culturais entre judeus e samaritanos, não. Jesus sentou com ela para falar sobre ela, para poder resgatar sobre ela, para ele poder se apresentar como Messias, como Cristo. E a partir dessa conversa e essa apresentação o coração aberto, ela teve transformação. Então, nesta manhã, eu queria que você entendesse que olhar para si mesmo é o mesmo que analisar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações, os seus desejos e tudo o que passa com você mesma. Isso é olhar para si. Muitas a gente vê aí na internet sobre autoconhecimento. Quem já ouviu essa palavra? É isso. Autoconhecimento, se você quiser anotar, é olhar para si. E como que faz isso? Claro que tem que ter uma ajuda profissional de uma pessoa que sabe conduzir, que estudou para isso, mas nada mais é que analisar. E às vezes a gente sozinha não consegue, então precisa de ajuda de alguém. Então, o que é o seu autoconhecimento? É você parar todo dia e analisar como foi sua atitude, como tem sido até aqui. Como que os seus pensamentos estão te dominando. E, queridas, pensamento não é algo espiritual. Tem as questões espirituais, porque Satanás está ao nosso derredor, bradando como um leão. Então, ele está. Mas se eu estou firmada na rocha, se eu entendi a cruz que eu passei junto com Jesus, ele não tem poder sobre mim. Ele pode até se levantar, ele pode até jogar uma seta sobre mim, mas se eu tiver com a minha emoção regulada, sabendo quem eu sou em Cristo e o que a palavra diz que eu sou, nada me para. E é sobre isso que eu vim aqui te despertar. Você sabe quem você é? Você sabe aquilo que realmente Deus tem para falar para você? O que Ele tem na palavra dEle que diz ao teu respeito? Se gerou dúvida, é hora de você parar um pouco a tua correria e começar a prestar atenção. Começar a analisar os seus ouvidos. De quem que você tem ouvido? E o que você tem ouvido? Como estão os seus pensamentos? Porque eu quero te dizer uma coisa. Pensamento a gente não controla. Na palavra está escrito assim, irai-vos, mas não. Se a gente controlasse... Claro que a gente tem que ter o autocontrole, né? Que são fruto do Espírito, né? Os 9 frutos que fazem parte do fruto do Espírito. E lá está, né? Que a gente seja controlado. Para quê? Para não deixar o pensamento tomar força em ação. Então, sentir raiva às vezes é normal. Nós, mães, eu sou mãe de 2, uma menina de 21 e um menino de 13. Às vezes eles respondem, dá uma raivinha. Né? Às vezes você fica com raiva, fala, eu vou pegar esse menino, pegar o cabelo dele. Sabe assim? A raiva, ela é natural. O que você não pode é deixar isso virar em ação e descontar nele as suas emoções. Por muito tempo errei, claro. Estamos aqui em um constante aprendizado. A minha filha mais velha, quem eu diga, apanhou mais, né, mãe? Minha mãe, pregar com mãe é difícil, né? Você vai falar aqui, você já pensa lá, não, mas minha mãe viu lá não, mas eu não minto, não. Então, a minha mãe falava, calma. Não, primeiro que minha mãe batia na gente. Quando a gente era pequena, né? Aí depois que virou vó, calma, não pode bater. Tem vó aqui? Tem vó aqui? É ou não é? Ah, então, a mãe, é normal, tá vendo? E aí ela ensina. Mas graças a Deus que as avós, elas experimentam um outro amor, não é?
E aí quer ensinar com a experiência nós, filhas, a amarmos o futuro, vamos dizer. Então, filhas, vocês precisam ouvir as mães. Porque eu ouvia, eu falava para ela, não, mas você quer, na raiva. Mas depois eu ouvia. Então, minha filha mais velha sofreu mais um pouco. Já meu filho mais novo nunca apanhou. Nunca. A minha mãe é o queridinho. Não é, não. Né? Por quê? É experiência. Porque eu entendi que ele não precisa apanhar. Claro que às vezes sim, né? Mas assim, ele, no caso, meu filho, não precisou, porque ele aceitou com muito mais facilidade a correção e as regras. Que regras também precisam ter. A nossa casa não pode ser totalmente liberal. Nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos nessa terra. Deus vai prestar conta, vai pedir conta para nós, viu, mães? Então, cuidado com as autorizações. Porque a gente também tem responsabilidade. Mas se a gente não está segura da gente, se a gente não está com a emoção regulada, o que a gente faz? Ou tranca na cadeia, ou libera na balada demais. E Deus está falando, ei, calma. Então, por isso que eu falo, essa manhã é para você, no seu contexto de vida. Tem umas que não são mães. Vocês são mães? Vocês duas? São novas, né? Estudam. Vocês estão em que série? Nono também. E também ali, mais nova. Então, dentro do contexto de vocês mais novas, das solteiras que não têm filho, Deus está falando com vocês. Porque as solteiras também têm as suas coisas, as relações na escola, ser aceita, numa turma, medos de rejeição, medo de não ser amada, medo de não ser aceita, medo da nossa aparência, medo de não ir bem, medo de não conseguir no Enem. Olha, isso é espiritual? Não. Isso são coisas emocionais. E você sabia que muito desses nossos sentimentos e medos, que são as nossas ações, tudo isso, todo pensamento que gera ação é um comportamento. Então, muito dos nossos comportamentos, né, a forma que agimos e reagimos, a partir daquilo que vivemos, nós aprendemos na nossa primeira escola da vida. Quem chuta aí qual será a nossa primeira escola da vida? Alguém sabe? Alguém arrisca? A nossa família. A família, sabe a sua família? Seu pai, sua mãe. Não estou falando se eles foram bons ou não, se eles brigavam muito. Faz tudo parte. Foi a sua primeira escola da sua vida. Por que escola? Porque lá você nasceu. E lá você aprendeu do zero até, sei lá. Quem saiu de casa muito cedo, conta com a sua idade. Então, do zero, vamos por aí uns 20 anos, você aprendeu com a sua base familiar, principalmente as crianças do 0 aos 13, 14, ainda estão desenvolvendo valores, princípios que a nossa família colocou. Então, ela está aprendendo dentro do ambiente familiar o que ela vai ser quando ela crescer. Ela está aprendendo com as irmãs, com os irmãos, com os pais, com os avós, tudo relacionado a valor. Então, se os pais brigam demais, o que a criança está aprendendo? A brigar. Se eu tive pais que brigavam e gritavam muito, o que eu aprendi para resolver meus conflitos? Gritar, a brigar. Se eu tive uma mãe muito passiva que... Esses dias eu atendi uma moça que ela falou assim, a minha mãe falava assim, engole que você ganha. Hoje a moça está em caos de tanto que ela engoliu para ganhar. Só que na fase adulta ela está vendo que não ganha, né? E não que a culpa é da mãe, porque a mãe também aprendeu assim. Mas eu estou aqui para isso. Porque eu não quero que você ache culpado, eu quero que você quebre ciclos. Né? Através da informação que você está recebendo nessa manhã.
Então, às vezes, a mãe também, muito passiva, que tudo aceita, está ensinando os filhos a tudo aceitar, a não reclamar de nada. Então, aí o filho cresce e não é ousado. E aí a mãe fica, mas meu filho ou minha filha não é ousada, não vai, não rompe. Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma. Mães e pais super protetores, que no exagero, eles educam adultos inseguros. Conhece alguém que não compra uma roupa sem pedir um conselho? Vai sozinho, entra no vestiário, prova todo o vestiário. Não leva, porque não consegue. Não é porque ele tem problema, não é isso. Ele aprendeu que tem que ter alguém falando, tá bonito, reforçando, tá linda, leva, compensa. E aí, Deus está falando com vocês. Tanto para quem está protegendo, para quem está inseguro. É isso que Deus está falando nessa manhã. E aí, por isso que eu te pergunto, o que você tem olhado no espelho? Porque a nossa família nos ensinou. Mas nós, e aí vem a segunda escola, que é a sociedade, nossa relação, e aí a nossa escola absoluta, que é a palavra de Deus. Nós aqui, nessa manhã, temos uma escola que ela pega tudo que nós aprendemos e vai colocando no lugar. Então, de repente, eu tive pais e uma família desestruturada. A Bíblia vem te ensinando a estruturar. E o que aconteceu com essa mulher e com Jesus foi isso. Eu não imagino quanto tempo tenha sido essa conversa, mas não demorou, não. Eu acredito que não demorou. Porque ele fez poucas perguntas para ela, ela já respondeu, foi uma conversa, e a partir disso ela olhou para dentro dela. E quando você tem consciência dessas coisas que eu estou te falando, você para de repetir os comportamentos que você viu na sua infância. Porque, às vezes, você está repetindo sem perceber. E aí vem os conflitos. Só que, para a gente conseguir resolver conflitos, a gente precisa ter tomada de decisão consciente. Anota aí. Para eu resolver conflitos, preciso tomar decisões de forma consciente. Então, eu não vou escolher porque eu acho. Eu não vou escolher porque todo mundo tende a escolher. Eu vou escolher porque eu estou consciente da minha necessidade, mesmo que eu tenha que enfrentar aí fora. Mesmo que eu tenha que enfrentar julgamentos. Então, por exemplo, uma família desestruturada, onde a mãe não conseguiu, se relacionar bem com o pai, e ela fala o tempo todo que homem não presta. Quando você, mulher, decide acreditar nesse homem, o que você vai enfrentar? Um julgamento. Você é tonta, hein? Você não viu seu pai? Você não viu fulano? Sai dessa. E a Bíblia está ensinando o quê? Família, laços. E aqui eu não estou falando de relacionamentos tóxicos, porque isso também é uma repetição de história. Meu pai, não meu, dando exemplo, bebia. O que eu vou tender para a ciência? E Freud diz que a gente escolhe semelhante aos nossos pais. Então, o que eu tendo a escolher? Alguém que beba. E é inconsciente, porque quando você vai namorar, se você não tem a tomada de decisão consciente, você vai indo. Porque você não observa esse ponto, você observa outros. Ah, mas é tão bonzinho. É tão lindo. E é. Tão cheiroso, ele me faz isso, me leva no... Tudo bem. Porque aí vocês brigam, cada um vai para a sua casa. Mas aí, depois que casa, vai estar na casa. E aí ele fala, ele bebe socialmente, Tem gente que fala assim, ele bebe socialmente. Tudo bem. Mas depois que casa, ele começa a beber dentro de casa.
Aí te aciona um gatilho que a gente chama na psicologia, que é a nossa história do passado guardada, que a gente revive no futuro. E aí nos causa medos e anseios. Então, aquela bebida dentro da tua casa, de repente, deu um estalo. Opa, eu aprendi com meu pai que isso não dá certo. Pronto. Aí começa a briga. Eu não quero bebida aqui, joga esses demônios, né? A gente fala assim, crente. Demônio no lixo, é demônio mesmo, mas assim, a gente lida de forma desregulada com aquilo. Não é que você tem que aceitar a bebida, mas você tem que saber que você casou com um cara que bebe. E agora é um processo. É um processo. Você vai trazer ele para Deus. Você vai trazer ele para Jesus. E eu sei o que eu estou falando em relação à bebida, porque a bebida é um vício terrível que destrói a família. O homem bêbado, quando chega em casa, de verdade, ele parece um endemoniado. Porque ele fala cada coisa que te sujeita, que te humilha. Entende? Mas como lidar com essa situação? Eu aceito? Eu sou xingada? O que eu faço? Porque tem hora que a gente entra num ponto de interrogação. Estou orando, estou fazendo, tarará, tarará, e a pessoa não muda. E o vício hoje precisa de ajuda medicamentosa. O vício precisa de uma ajuda no psiquiatra. Porque você está orando. Deus está vendo. Deus pode fazer um milagre. E é por isso que eu estou te chamando aqui, porque se você tem as suas emoções reguladas, você vai fazendo o que está na terra, esperando a resposta de Deus. Quantas e quantas manhãs, né, tardes do meio-dia, a mulher samaritana foi buscar água? Milhares. Mas um dia Jesus estava lá. E Jesus mudou a partir desse encontro. Então Jesus pode fazer. Mas enquanto ele não faz, como que você vai esperar? E Jesus estava levando aquela mulher a uma conversa e perceber todo esse contexto interno. E ele estava mostrando para a samaritana, por exemplo, que ela tinha feito escolhas erradas. Sabe por quê? O que ele disse para ela? Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. O que Jesus está falando aqui? Você escolheu errado. Você já teve 5 e não deu certo. E assim, não importa se a culpa era do homem, né? Que normalmente... Sou mulher, né? Não, brincadeira, irmãs. Às vezes a gente também tem uns 50% ali. Mas muitos... O problema é o homem, é a bebida, é o jeito, é a personalidade, temperamento que não dá. E o nosso também que não tem paciência para tratar com isso, porque já está cansada. E Jesus estava falando isso para ela, olha, com outras palavras. Jesus, e eu aqui, né, estou fazendo a minha conjectura. Você escolheu errado. Você já teve 5 e hoje o que você tem não é seu. Continue escolhendo errado. Quantos ciclos emocionais, que a gente chama de ciclo quando você fica repetindo a história? Maldição hereditária, ela é quebrada na cruz. A parte espiritual, querido, é quebrado na cruz quando você aceita Jesus. Mas você precisa corrigir comportamento na terra. Porque milagres acontecem todo dia em algum lugar, mas não toda hora com a gente. A vida é um milagre, mas eu estou dizendo algo pontual. O cego, quando levantou e ficou olhando, ele teve que mudar comportamento a partir do que Jesus fez com ele. O milagre foi enxergar. E nós também temos as nossas questões aqui. Então, se ela estava escolhendo, repetindo o ciclo, que não sei, né, a Bíblia não fala da história dela, mas de verdade, possivelmente tinha a história. Tinha contexto naquela história para ela estar naquela condição, fora os contextos culturais. Então, ela tinha uma condição para estar repetindo o ciclo e se acomodando dentro do caos, achando que é normal.
Às vezes você se acomodou num caos de ver a estrutura familiar inicial achando que é normal, mas não é. O Senhor está te chamando hoje para mudar a sua história. E ela veio repetindo. E às vezes sem pensar, ou de forma, é o que a vida tem para mim. E foi fazendo. E Jesus parou ela naquela manhã para que ela fosse feliz. Quantos e quantos nesse mundo buscam ser felizes? As pesquisas a respeito disso, acho que são num ranking, as primeiras do que é ser feliz. Google, sabe aquelas perguntas que a gente põe no Google? Uma das perguntas mais feitas no Google é: como ser feliz? E Jesus estava mostrando para ela, através de uma conversa. E ele falou: você já teve muitos, hoje não é seu, mas se você quiser, você pode mudar. Se você quiser, eu te dou a água viva. E você nunca mais terá sede, uma sede de alma. Não era sede física que Jesus estava falando, mas era o sede da alma. E tem coisas que eu e você, nós precisamos ter consciência das nossas, lembra o olhar para si que vocês anotaram? Das nossas atitudes naturais para que a gente possa viver o sobrenatural. A palavra fala que para a gente acessar a Deus, nós precisamos viver em santidade. O que é a santificação? É a separação. Assim também nas nossas emoções. Nós precisamos conseguir separar as nossas emoções para Deus, porque assim a gente consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E para isso tem 2 pontos que Jesus chamou aquela mulher para viver. Primeiro, nota aí, que você vai precisar fazer até o próximo encontro das mulheres. Vou te dar um exercício. Primeiro, escreve assim, reconhecer em mim o que é necessário mudar. Aqui, você não vai achar culpado. Você não vai falar assim, mas é aquilo. Meu chefe não sei o quê. Meus amigos na escola não sei o quê. Minha mãe não sei o quê. Não. O que eu preciso mudar, porque não é sobre eles, é sobre você. As suas aflições não é sobre os outros, é sobre você. É sobre a sua história, sobre o conjunto daquilo que você é resultado hoje. E olha, nós só estamos falando no campo natural. Porque alguém aqui nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Nunca fez essa confissão de oração? Falar: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Alguém? Não? Então não, você está com Deus. Você passou pela cruz. Você está liberta, curada e sarada. Agora o campo emocional. Por que ainda há resquícios nas minhas emoções? Porque Deus me trouxe aqui. E tem falado através da pastora muito, e do pastor Alex, sobre isso, porque eu sei, pastor Alderi, que você precisa cuidar da parte que é tua. Então, primeiro, eu preciso reconhecer o que é necessário mudar, eu preciso aceitar. E aceitar não é passivo. Tá bom, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não. É aceitar para poder ter mais um passo, que é o segundo, anota: enfrentar os meus medos para prosseguir. Aquela mulher, quando Jesus chamou ela, Jesus já sabia da história dela, que ele é onipresente, onisciente. Ele apresentou a água. E ela falou: eu quero, porque ela estava com sede na alma. Quando ela disse eu quero, ele já sabia qual era a debilidade dela. Ele falou: então vai chamar o seu marido. Olha como Jesus é. E aquela mulher falou: eu não tenho marido. Nessa conversa, ela teve que perceber que ela tinha uma debilidade. Porque ela estava se apresentando a um homem que ela não conhecia. E ela falou: não, eu não tenho marido. Imagina a cabeça dela. Eu já tive vários,
E esse que eu tô não é meu. Com certeza a gente é mulher, a gente é assim. E aí Jesus falou o que para ela? Você tem razão ao dizer que não tem marido. E ela só falou, eu não tenho marido. E ele disse, você já teve 5 e hoje não é. Aí ela falou o quê? Agora eu sei que é um profeta. Então o que ela fez? Ela reconheceu que ela precisava, que ela tinha um ponto de debilidade. E Jesus estava apresentando uma água, até que ela teve o entendimento do que representava aquilo, porque ela falou, tu és profeta. Então não é uma água física. E ela continuou ali. E aí, queridas, ela acionou o que Jesus tinha para ela, porque ele só ofereceu. Ele não falou, toma, pá, né? Senta aqui. Não, ele estava sentado. E ele estava conversando de uma forma tranquila com ela. E é assim que Deus faz comigo e com você nesta manhã. Porque Ele está te apresentando um caminho nessa manhã para você cuidar de você e ser completa na sua plenitude, corpo, alma e espírito. Então você precisa reconhecer em você o que é necessário mudar, porque é difícil. Quando a gente aponta um defeito nas pessoas que nós temos intimidade, o que elas fazem? Eu? A gente também, né? Nossa, você é uma grossa. Eu? Imagina, você também... Aí que a gente faz, a gente reage, né? Que ser reativo. Você também fica falando, nananana, não é? Ou então assim, nossa, sei lá, você é muito chorona. Eu choro bastante. Eu puxei você, mãe. Mas é bom chorar, né, mãe? Eu choro bastante. Que chorona. Aí a gente fica, não, eu não sou chorona, eu sou sensível ao Espírito Santo. Eu tinha uma amiga que falava isso, né? Mas não que isso precisa mudar, mas precisa talvez de um equilíbrio. Quando não é uma minha conexão com Deus, quando eu levo o choro para todas as minhas reações. Alguém grita, eu não consigo caminhar. Fechou uma porta de emprego, Quando o choro é uma reação a tudo, precisa de equilíbrio. Assim como todas as outras coisas. Né? Então, os pensamentos vão vir. Lembrem-se, a gente não controla a chegada do pensamento. Porque crise de ansiedade é assim, queridas. A cabeça... Fica muitos pensamentos. Tem um pastor que ele fala que ele compara ao processo de ruminação. O que é isso? É quando o animal fica mastigando, mastigando, mastigando e não engole. É assim com a gente. A gente pensa. Ok. Dentro desse pensamento, o nosso cérebro cria um cenário, cria um ambiente. Então, aí começa. Se eu tendo para um lado de desconfiança, meu filho está saindo. Aí tá, pensamento de medo que ele vai ter uma exposição. E se o metrô quebrar? E se alguém atropelar ele? E se alguém roubar ele? E se alguém... É o cenário. É como se você fosse um diretor da tua peça de teatro. Você fica lá escrevendo. Meu filho vai sair e o metrô vai parar. E não sei o quê. E não sei o quê. Né? Ou até com você mesma. Tá sujeita a uma pressão. Vamos falar das meninas. Prova. Você estudou. Estudou. Até dizer chega. Seus pensamentos estão tudo... Quando é prova de matemática, só número. Né? Você olha. Aí vem a prova. Aí você começa. E se eu chegar lá na prova e as perguntas não sei o quê, e eu não conseguir responder? E se eu não conseguir responder no tempo certo? Olha o cenário criando, porque você já se imagina lá fazendo a prova. Né? O Enem, por exemplo. O Enem eu tenho... Quantas horas são? 5 horas, 6 horas. 5 horas, 6 horas, às vezes não dá tempo. Por quê? Porque o ansioso se perde nos cenários criados. Então, ele tem 5 horas, parece que passou 5 minutos. Não, e se bater o sinal? E se eu não conseguir responder? E se eu não lembrar? É um cenário criado. E aí, aquilo o quê? Gera ansiedade. O que é ansiedade? Taquicardia, sudorese, ficar suando, mão tremendo, sensação de desmaio, coração, né? O taquicardia é o coração acelerado. Por que tudo isso?
Porque criou-se um cenário daquilo do pensamento. Na terapia, você aprende, e com aconselhamentos também, você aprende a regular esse cenário. Você faz uma pausa, chama autorregulação. Entre uma ação, um pensamento e uma ação, existe uma pausa. Isso se chama autorregulação. Então, dentro desse cenário, você precisa reconhecer que, às vezes, seus pensamentos estão gritando demais nos seus ouvidos. E aí você faz, sai em nome de Jesus. Não é assim que a gente faz? Senhor, guarda minha mente. E tem que fazer mesmo, tá, gente? Tem que fazer. Em nome de Jesus, sai. E o pensamento, plá, 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 plá. Né? E aí, o que a palavra fala? Renovai a mente através de Cristo, né? Não se molde aos padrões do mundo, mas deixe Deus renovar a sua mente. Em Romanos fala isso. Né? Então, assim, o que é deixe Deus? Tira o controle. E isso é interessante. Aí, o que causa depressão muitas vezes? Vamos ao Enem? Aí você foi lá o diretor do seu cenário. Escreveu uma peça, plá, e deu certo, porque os artistas entraram em cena, vamos dizer assim, fizeram a peça perfeita e você ficou um caco. Não conseguiu passar, o que vem? Frustração. E aí, por causa dessa frustração repetida, e esse comportamento que repete, você fica desanimada. Crente, hein? Desanimada. Não quer fazer nada. Excesso de trabalho, esgotamento mental, te leva tudo a esse desânimo. Crentes que trabalham demais, que não têm limite. Né? Pessoas que estão num cargo de liderança, que não conseguem colocar limite, acabam entrando nesse esgotamento. E Jesus estava fazendo isso com aquela mulher. E foi assim que a mulher samaritana viveu essa transformação. E hoje, nessa manhã aqui, eu e você somos a mulher samaritana. Não nos contextos culturais, mas naquilo que o Senhor está esperando para uma conversa. É como eu te falei, eu posso imaginar Ele aqui entre nós. E a minha imaginação me permite imaginar Ele sentado, conversando comigo e com vocês. Porque enquanto eu fazia a palavra, e eu sou assim, eu quero dois negócios para direcionar elas, tá, um exercício. E aí nada. E aí, uma hora eu peguei, respirei, e Deus falou assim para mim, o que você precisa? Dentro de tudo que você vê nos seus atendimentos. Ele me pôs um espelho diante de mim, isso me emociona. Porque Jesus é maravilhoso. E Ele pôs um espelho diante de mim, como se tudo isso que eu estou falando com vocês começou a conversar comigo. E aí eu falei, eu preciso reconhecer o que é necessário mudar. Eu preciso enfrentar os meus medos para prosseguir. Quantas pessoas estão paradas com medo? Você fez exame? Não. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo do resultado. Eu tenho medo de ter alguma coisa. São pessoas cristãs. E aí você não pode falar, mas você não confia em Deus? Confio, eu confio. Você não acredita na palavra? Acredito, mas eu estou com medo. E isso, você só vai conseguir sair disso se você enfrentar o seu medo. Sabe como? Racionalizando ele. Então, eu quero te dar um exercício que eu faço com as pessoas que eu atendo. Quando as pessoas falam que estão medo, eu vou falar assim, racionaliza seu medo, pergunta para ele por quê. Nossa, então vou parecer uma doida conversando comigo mesmo? Não, é para conversar. Então, por exemplo, se eu tivesse medo, claro que tem temor, né? A gente fica nervoso para subir, mas não medo. Se eu tivesse medo de estar aqui, o que eu tinha que fazer? Conversar comigo. Não vai conversar na rua, né, irmã? Né? Senão vão achar que você está
Não, brincadeira. Você falar com você mesma, eu para mim, Marcele, por que você está com medo? Você não estudou? Você não tem a palavra? Você não tem a direção? Por que você está com medo? Sabe qual é a resposta? Vaga. A resposta normalmente, sabe qual é que eu escuto? Não sei. E aí, quando você pergunta para você e você mesma responde não sei, o medo perde força. Porque aí, o diabo só está olhando para ver sua resposta. Se você se desespera, ele vem. Se você fala, não sei, eu vou enfrentar, não posso fazer nada, só estou ao derredor. Ela está respaldada. Então, faça isso. Quais são os seus medos hoje? Primeiro, derrame aos pés de Jesus. E depois, racionalize eles. Sabe por que você não consegue sair de um relacionamento tóxico, de namoro? Não estou falando para as casadas, não. Para as que namoram. Porque casada é um pouco mais complicado, né? Você já casou, tá. Mas os namorados, porque você tem medo. E aí você tem que perguntar assim, por que estou com medo? Talvez a resposta vai ser medo de ficar sozinha, medo de não conseguir ninguém. E aí você descobre o medo da solidão. E por que está com medo da solidão? O que vai acontecer se você ficar sozinha? Racionalizar medo. A gente só racionaliza usando a palavra por quê no começo da frase. Então, faça isso. Porque Jesus tem transformação a partir das suas atitudes conscientes. Porque a palavra já está sendo liberada. Quantos anos a igreja está aqui, pastora? 10 anos que, a água, a fonte, você vem, bebe, aqui, sai daquela porta, é roubada nas emoções. Mas você não bebeu da água viva? Se fosse só isso, Jesus ia falar, filha, vem aqui, eu tenho água para você, deixa seu cântaro aí, porque depois ela deixou o cântaro dela lá, porque ela já estava saciada, e Jesus ia falar, não, vem aqui, filha, bebe dessa água, tem para você, vai. Ele podia fazer? Podia, mas aquela mulher precisava mudar de vida, ela precisava pensar nas escolhas que ela tinha feito, ela precisava querer ser mulher de um homem só. Ela precisava ter honra, ela precisava ter família, porque é isso que Deus tem para nós. E se você hoje encontra no momento, não, mas agora não quero namorar, está tudo bem. O que Deus tem para você? Vai atrás disso, regule suas emoções, questione os seus medos, reconheça aquilo que você precisa mudar. Eu estou no emprego, não estou satisfeita, o que eu proponho? Vai buscar curso. Sabe o que eu ouço? Eu tenho medo de ir no curso presencial. Será que não tem uma opção online? A todo momento, eu estou tentando tirar as pessoas do buraco que elas estão se encaixando, mas não sugerindo ou direcionando a vida delas, fazendo elas enxergar. E eu estou aqui para isso, nessa manhã. Por isso o espelho. Porque é hora, é chegada a hora, porque Jesus fala isso para ela. É chegada a hora que meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu quero te dizer nessa manhã, mulher, é chegada a hora de você adorar o Senhor em espírito e em verdade, com a verdade da tua alma. E entendendo que nesta manhã, eu e você, somos aquela mulher samaritana. Eu preciso entender também que Jesus está aqui, esperando a nossa resposta. Porque Jesus ficou sentado, esperando a resposta dela. Como sentado naquele poço, Ele está aqui hoje, de frente com você, para esperar a tua resposta dessa conversa. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Porque eu quero te fazer uma pergunta. E você, ao fechar os seus olhos, você vai lembrar de toda a tua história que te trouxe até aqui. E o que você tem sentido hoje no campo emocional? Porque eu quero te perguntar,
O que você veio buscar no poço hoje? Jesus está aqui, chamando por você e falando: o que você veio buscar no poço hoje? O que, mulher, você precisa de uma resposta do Senhor? Quais são os ciclos repetitivos que você precisa romper depois de tanto caminhar? Quais são os pontos que você precisa entender? Quais são os seus medos? Do que você precisa de cura? O que você precisa enfrentar para que você consiga prosseguir? Você pode dizer isso ao Senhor? Você consegue? Converse com Ele agora. Aquela samaritana conversou. E só a partir daí que ela bebeu a água. Às vezes você conversa com todo mundo, mas não conversa com quem tem a água. Então fala: Senhor, eu reconheço que está difícil, que eu tenho, tido ansiedade, que eu não tenho conseguido dormir, que eu tenho tido estados de tristeza profunda ou maiores, e se você não sabe nomear, diga assim: eu reconheço que alguma coisa está estranha. Converse com Ele está aqui nessa manhã. É uma manhã de cura, sim. Começa hoje. A cura é um processo. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui para enfrentar os seus medos. Chega. Para aquela mulher, Jesus fala, é como se Jesus falasse para ela: chega. Há um tempo novo sobre você. Há um tempo novo. Deus tem mais para você, porque lá no versículo 14, ele fala que ele diz o que ele queria dela. Que ela fosse uma fonte a jorrar. E jorrar eternamente, porque ele fez para a vida eterna. Então, até que Jesus venha, Ele quer que você seja uma fonte a jorrar. E eu queria te convidar a se colocar de pé.